A graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Sexta-feira, dia 28 de agosto de 2020. 12º dia do nosso jejum. Hoje vamos meditar em Atos capítulo 12 e o tema do nosso jejum de hoje é o caminho da santidade. Santidade e santificação, que é um elemento importante na vida cristã. Jesus chegou a dizer que era melhor entrar no reino sem um braço ou sem uma mão, né? Sem um pé e sem um olho, do que tendo todo o corpo não entrar no reino dos céus. Ou seja, comparando algo que é imprescindível para mim e para você, como um pé, uma mão e um olho, com a entrada ou com a santidade. Então, santidade ou santificação é um elemento importante na vida do crente. Mas nós devemos sempre destacar que essa santificação ela é obra do Espírito Santo, que o homem por si só é incapaz de produzir santidade. Bom, quando estamos falando então de Atos 12, é o tema do nosso devocional, nós vamos falar então do capítulo em que nós temos dois personagens. Pedro, preso por Herodes, e que de forma milagrosa sai da cadeia. E aqui já faz uma boa figura da santidade, né? Pedro ele não precisou fazer nada, mas o Espírito de Deus se moveu para tirá-lo de lá. Óbvio que ele andou, ele foi, ele obedeceu, e aí nós temos os dois aspectos da santificação. O aspecto divino e o aspecto humano. Mas Pedro escapa, por assim dizer, desta prisão de forma milagrosa, absolutamente milagrosa, e esse é um personagem desse capítulo. O outro personagem desse capítulo é Herodes. E Herodes morre de forma assustadora. Então nós temos dois episódios aqui distintos, né? Um que sai da cadeia de forma milagrosa e outro que morre de forma assustadora. E aqui nós temos um contraste entre santidade na pessoa de Pedro e pecado na pessoa de Herodes. E o que nós aprendemos a partir desses dois personagens sobre santidade? Nós aprendemos que a santidade liberta, e foi assim com o caso de Pedro. Pedro, ele saiu daquela prisão de forma milagrosa, como falamos. Já o pecado prende. Herodes prendeu Pedro, ou seja, o pecado cria uma cadeia, cria uma prisão para aqueles que estão no pecado. Isso acontece por quê? Porque o pecado ele produz essa cadeia, essa prisão. Então os indivíduos que estão no pecado estão presos e aqueles que estão em Cristo Jesus estão em liberdade. O segundo contraste é o contraste onde mostra que a santidade ela glorifica a Deus. Pedro, com a sua libertação e com aquilo que Deus fez na vida dele, glorificou a Deus. E aqueles que vivem em santidade, eles glorificam a Deus. Por quê? Porque eles andam de acordo com aquilo que a palavra de Deus preconiza para que eles vivam. Já o pecado glorifica o homem. E é interessante que você vai ler que Herodes morreu e a sentença que veio é exatamente isso, porque ele não deu glória a Deus. O pecado ele busca satisfazer o homem. O pecado ele busca glorificar o homem. O pecado ele busca trazer sensação de saciedade para o homem e aí satisfazendo seus desejos e as suas paixões carnais. Então a gente tem um contraste. Santidade, glória para Deus. Pecado, glória para o homem. E o terceiro contraste, santidade produz vida, enquanto que pecado produz morte. Pedro saiu daquela prisão e foi exercer o seu ministério, levar vida e salvação para muitas pessoas. Já Herodes, nós sabemos a história, acabou morrendo. E o pecado ele funciona dessa forma também. Quando você está preso ao pecado, você está vivendo morte. E se você não se livrar pela ação do Espírito Santo, mas também pela sua própria ação, se você não se livra do pecado, ele vai te levar para a morte eterna. Assim como a santidade, além de te livrar da cadeia na vida, ele vai te conduzir por um caminho onde vai te levar para a vida eterna. E além disso, o pecado e a santidade eles produzem sensações muito distintas. Por exemplo,
o pecado ele diz, né, antes de você pecar, ele fala assim, não tem problema, né? Pode pecar, isso não é nada. E depois que você peca, ele fala, ih, agora acabou tudo para você. Você está condenado, vai para o inferno. Já o Espírito Santo, o que ele faz? Ele fala antes para você, não peca, porque é extremamente danoso. E o pecado fala, não tem problema, vai lá. Já o Espírito Santo fala, não peca, é muito danoso, é muito perigoso, não vai por esse caminho. Depois que você peca, o pecado fala, acabou tudo. Mas o Espírito Santo fala, tem perdão para você. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, nessa manhã, confesse os seus pecados, arrependa-se dos seus pecados e ande em liberdade, glorificando a Deus e caminhando para a vida eterna, tá bom? Que Deus nos abençoe e uma ótima sexta-feira para todos nós. Deus nos abençoe.